Olá, membrescense. Aqui é o Ricardo, sou responsável pela performance da equipe e hoje eu vou gravar esse vídeo para explicar para você como funciona e todo o entendimento necessário sobre o relatório Reporting to You ou o famoso semáforo, como a maioria dos membros conhecem. Vamos lá? Vou compartilhar minha tela. Então, o primeiro ponto é para compartilhar com vocês todo início de mês. O sistema do BNI envia para você, ou o sistema do Reporting to You envia para você um e-mail, basicamente esse e-mail aqui, e nesse e-mail ele tem um link. Esse link direciona você para o site do Reporting to You, que é o sistema que faz essa gestão do semáforo. Então você vai digitar seu login e senha, que são as mesmas informações do Connect. O sistema vai baixar para você um arquivo, que é esse arquivo aqui, ó, tá? Que é o relatório, o nosso famoso semáforo, tá? Então, vou pegar esse relatório como referência. Esse relatório é o último relatório gerado, então, referente ao mês de março de 2025. Aqui você vai ver a lista com o nome dos membros, e aqui os membros estão classificados pela pontuação, né, que está aqui. Então, ele vai do membro com melhor performance para o membro com menor performance. E aqui aqui vocês vão entender, apesar de já ter aqui a legenda do que significa cada coisa, eu vou reforçar e dar algumas informações que provavelmente você não saiba. Então aqui você tem o nome do membro, você tem aqui a quantidade de presenças desse membro, a quantidade de ausências do membro, aqui a quantidade de atrasos do membro, aqui a quantidade de atestados médicos, substituições, referências que você deu para a equipe, referências que você recebeu da equipe, quantidade de reuniões um a um que você fez, quantidade de convidados que você trouxe, quantidade de visitantes que você trouxe, quantidade de unidades de educação que foram feitas. Aqui o quanto de negócio você gerou para a equipe e aqui a sua pontuação de fato com todas essas ações, né? Como vocês sabem, tudo que é feito no BNI é medido, é mensurado. E aí você tem alguns casos aqui de membros que tem essa estrelinha aqui, né? Então o que que significa essa estrelinha? São membros com menos de um ano na equipe, tá? Então por aqui, ó, vou dar um zoom para vocês entenderem um pouco melhor. Por aqui você já consegue entender onde é o ponto de atenção e o que você precisa melhorar para sempre aumentar a sua pontuação dentro do semáforo. Então aqui mesmo ó, você consegue ver, por exemplo, na quantidade de ausências, quando você não tem ausência, você já tem 15 pontos. Aqui, por exemplo, quando você tem um atraso, ele já sinaliza, é um ponto de atenção, você está em amarelo. Então, todos esses itens indicados em amarelo e em vermelho são os pontos que você precisa trabalhar. Então, por exemplo, olhando aqui, esse caso aqui da Carol, ela está com três convidados, então ela precisa melhorar nesse ponto para conseguir chegar nos 15 pontos dentro dessa sessão de convidados, tá? E assim por diante. E aí, com isso, você já consegue ter um panorama do que você precisa trabalhar só olhando esse cenário, né? O que você precisa trabalhar para melhorar a sua pontuação dentro do Reporting to You, tá? Então, eu vou pegar aqui ainda a Carol como exemplo. Ela precisa trabalhar a parte de convidados e trabalhar a unidade de educação, tá? Então, isso é o que está faltando para ela subir aqui para 100 pontos. E aqui, ó, também aproveitando para explicar o que significa isso, isso aqui, essa sinalização é o que ela variou de um mês para o outro. Então, no mês passado ela estava com 85, provavelmente aumentou 5 pontos e foi para 90. Tá, aqui, por exemplo, o Felipe estava com 87 no mês anterior e esse mês ele está com 97, ele subiu 10 pontos. Tá, aqui, basicamente, a gente tem a estabilidade. Em alguns casos a gente tem a queda, né? Por exemplo, aqui, ó, o Wagner, ele no mês anterior provavelmente estava com 90 pontos, ele teve uma queda de 5 pontos, mas ele permanece ainda dentro do verde porque os membros acima de 70 pontos
ficam dentro do verde aqui. Outra coisa importante e que a maioria das pessoas não sabe que dá para fazer esse relatório ele mostra uma fotografia do mês de março, da última semana do mês de março. E aí, semanalmente, a vice-presidente da nossa equipe, a Michelle, envia o relatório Palmes, que a gente chama. Então, toda segunda-feira de cada semana, essas informações são atualizadas. Então, como que você vê a evolução dessa informação, né? Você pode simplesmente abrir esse relatório e clicar em cima do nome. Então, se você clicar no nome da Michelle, da Bruna, enfim, o membro que for, se você selecionar aqui, ele vai abrir o Reporting to You com a informação daquele membro. Tá, então, e aqui vai mais algumas explicações, porque aquilo que a gente vê naquele PDF é uma fotografia daquele momento, mas a gente sabe que semanalmente tem as entregas e variações dessas performances, né? Você gera mais obrigado por negócio fechado, você leva mais convidado, você leva mais visitante, então tudo isso impacta semanalmente aqui no seu relatório. E aí, ó, o que que você vai enxergar aqui no nessa página? Você vai ver o que foi gerado dentro do relatório, que é aquilo que a gente estava vendo, e aqui o status atual do membro nessa data aqui, ó, dia 18 do 4. Ou seja, dessa data para cá, obviamente não houve nenhuma variação. Vou pegar um outro membro aqui para vocês conseguirem entender essa dinâmica. Vou pegar aqui um membro em amarelo. Então aqui, ó, não, vou pegar um outro caso que tenha tido alguma variação. Perfeito, esse aqui é um caso bom. Se vocês olharem aqui o Edu, ele estava com 65 pontos, né, no final do mês de março. E aí quando a gente olha agora o cenário atual, ele está com 62 pontos, ou seja, daqui para cá ele teve uma queda de 3 pontos. E aqui o próprio sistema já dá o direcionamento dos itens que ele precisa trabalhar. Então aqui como estava em março, como está atualmente, o que ele precisa fazer para chegar no amarelo e o que ele precisa fazer para chegar no verde. Então, usando essa referência, o que que o Edu, por exemplo, poderia olhar? Bom, aqui a gente sabe que ele estava bem de performance em referência, mas ele precisa, o status atual vai isso essa performance ela vai se movimentando. 6 meses para trás, avançou uma semana, ele vai 6 meses para frente. Então, o que aconteceu na outra semana cai, começa a contar o da nova semana. Então, por isso que tem essa variação, né? Então, o Edu tinha 31 referências com esse movimento dos 6 meses para frente. Agora a pontuação dele está em 22. Então, o que que ele precisa fazer? O status atual dele é 10. O que que ele precisa fazer para subir para 15 pontos? Gerar mais duas referências. Se ele quiser aumentar de 10 para 20 pontos, ele precisa gerar mais 8 referências. Tá? E aqui é um ponto muito importante porque tem muito membro que acaba investindo esforço em ações que não necessariamente vão refletir dentro do Traffic Light. Então, um exemplo aqui, se ele fizer mais reuniões um a um, isso não vai impactar na pontuação dele, né? Se ele fizer, por exemplo, 40 reuniões um a um, isso não vai impactar em nada aqui, né? Então, os pontos de atenção, no caso dele, é referência, né? Ele precisa gerar referência, ele precisa trazer convidados, tá vendo? O status dele era 2, ele precisa de 7 para subir para 15 pontos. Aqui é a mesma coisa, ó. O status dele ele tinha 26 unidades de educação, agora ele está com 33, melhorou, né? Mas ele precisa fazer mais 15 unidades de educação para subir aqui para 10 pontos, tá? Aqui é a mesma coisa, obrigado por negócio fechado. Ele tem gerado para a equipe 33 mil, ele precisa gerar mais 17 para subir aqui, ó. Aliás, ele tinha 33 mil, o status atual dele é 17, né, e ele precisa gerar mais 2 para chegar aqui aos 15 pontos, tá? Enfim, eu vou depois mandar vídeos detalhados sobre cada um desses itens, mas eu queria dar esse overview
né, de como funciona essa parte do acesso ao PDF, que o PDF tem essa opção de você clicar para ver o status atualizado. Essas são informações importantes que às vezes principalmente novo membro, não tem esse conhecimento, tá bom? Mas fiquem tranquilos que eu vou mandar vídeos separados sobre cada um dos itens para que vocês consigam ter clareza e atuar de fato onde precisa de atenção, tá bom? Um abraço, até mais.